Mateus capítulo 14. Vamos ler o texto desta campanha. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trai-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Comendo todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pode ser. Logo após Jesus ter mandado os seus discípulos para a primeira missão de evangelizar nas aldeias, e dele receber a notícia que João Batista havia sido morto, Jesus recebe essa notícia e o texto diz do capítulo 14, o versículo 13, que ele decide se retirar de onde ele estava e ele vai para um lugar, algumas traduções vão dizer um lugar deserto, outras vão dizer um lugar afastado, outras um lugar mais quieto. Mateus diz que ele foi sozinho, Marcos, Lucas, João diz que ele foi com os discípulos. Ele pega o seu barco junto com os seus discípulos e vai para um lugar deserto, tirar um tempo, talvez de reflexão, talvez para descansar, porque Marcos vai dizer que eles estavam num ritmo tão frenético que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus entende que era preciso dar uma pausa para descansar. E o texto vai dizer que quando Jesus chega do outro lado, a multidão já sabia que ele tinha saído e vai atrás. E quando Jesus chega do outro lado, na intenção de se retirar, na intenção de descansar, ele percebe que a multidão já estava lá esperando ele. E o texto diz que Jesus, movido de íntima compaixão, ele decide dar uma pausa no seu descanso que nem tinha iniciado. E Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus ele viu o esforço do povo em ir atrás dele. Jesus percebeu no povo o esforço para ir atrás, talvez de uma palavra, talvez de uma instrução, talvez de uma cura. É bem verdade que no meio de uma multidão você tem várias pessoas, e dessas pessoas tem pessoas que vêm na intenção de ouvir Deus falar, na intenção de receber uma cura, na intenção de adorar. Tem pessoas aqui que a vida está plena, uma maravilha. Não vem para o culto pedir, vem para o culto agradecer. Tem outras aqui que estão passando por um vale e vêm aqui como uma forma de socorro. Tem outras aqui que já perderam a fé, vem porque não tem o que fazer em casa e diz assim: eu vou porque talvez Deus fale comigo. A multidão, elas foram, alguns criam, alguns queriam só pagar para ver. Mas o texto diz que Jesus, movido de compaixão, é como se Jesus estivesse olhando o esforço de cada um, dizendo assim: aquele dali, ele não está nem acreditando, mas eu olho o coração dele e eu enxergo o esforço que ele está fazendo. Eu enxergo ele deixando a família em casa, vindo aqui, passando do outro lado do rio, só para vir aqui ouvir uma instrução da minha palavra.
O livro de Lucas vai falar que Jesus ele separa quem precisa de cura. O livro de Marcos diz que Jesus instrui, porque Jesus instrui quem precisa ser instruído, mas cura quem precisa ser curado. Porque Jesus olha com íntima compaixão. Jesus não sentiu pena. Pena é um sentimento desprezível. O texto diz que Jesus ele move-se de íntima compaixão. É como um pai que olha para o filho e o ama. É como um pai olhando para o filho e ele tem aquele olhar apaixonado. Eu olho para o meu filho. O meu filho, às vezes, eu olho para ele e digo: Filipinho, não faça isso. Ele pega e faz, e eu olho com íntima compaixão para ele, mesmo ele me desobedecendo. Eu não vou bater no meu filho, eu vou dizer: você não pode fazer isso, você tem que fazer assim. E por mais que ele faça o oposto do que eu estou instruindo, eu amo ainda mais, porque é meu filho. Jesus olhava para o povo com íntima compaixão, como um pai apaixonado pelo seu filho, entendendo a necessidade do seu povo. Você não veio aqui em vão, porque você foi para a igreja para ver o que vai dar, para ver a palavra que a missionária ia dizer, para pegar 10 reais e colocar na caixinha, porque quem sabe, talvez, em algum momento, Deus olhe para a tua história. Eu vim aqui para te dizer que o olho de Deus, Ele olha para a tua vida com íntima compaixão, como um pai apaixonado olha para o seu filho. Mas Felipe, se Ele me ama tanto, por que todas essas coisas acontecem com a minha vida? É porque tudo tem um tempo. Eu já falei uma vez que a vida ela é como um grande tapete sendo tecido, onde uma linha ela pega da extremidade do tapete a outra, algumas é só um ponto. Quando você olha a peça por trás, você vê aquele emaranhado de fio que você não entende nada, mas quando a peça vira, você vê a beleza daquele tapete. A nossa vida é assim, às vezes está uma bagunça, mas Deus está nos bastidores modelando uma grande e linda história para a tua vida. Ele olha para a tua vida de íntima compaixão pela tua vida. E de íntima compaixão Ele olha o esforço que você tem feito para estar na casa de Deus. Jesus então começa a curar, Jesus então começa a instruir, a pregar, e o texto diz que a hora vai se passando. Enquanto Jesus está curando quem precisa ser curado, está pregando, os discípulos então olham para o relógio, eles olham para o céu e ele percebe que a tarde está acabando. E o texto diz que Jesus estava num lugar afastado. Jesus não estava no deserto. Jesus estava em um lugar deserto, em um lugar afastado, em um lugar inabitado. Então, eles percebendo que a noite já iria vir, tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, não havia comida e às vezes as pessoas não tinham provisão para si, não estavam com roupas adequadas para aquele momento. Então os discípulos chegam para Jesus e começam a estimular Jesus a mandar o povo embora. E Jesus percebe aquilo e diz: eu não posso mandar o povo embora, porque eles vieram aqui com um propósito. Meditando nessa palavra, eu ouvia Deus falar comigo dizendo: talvez tem gente aqui, filho, que está ouvindo o estímulo de alguém dizendo: vai embora. Talvez você está aqui e alguém está dizendo no seu juízo: toda quinta tu está lá. Já percebeu? Está toda quinta lá. Está fazendo o quê? Tu já perdeu tudo. A voz de alguém está no seu ouvido para desestimular a sua fé, dizendo: toda quinta você está lá e não acontece nada. É a voz daqueles que não conseguem enxergar o que você acredita, dizendo: larga tudo, porque o que te sobrou só foi essas quintas-feiras. Eu estou falando para alguém que está só o caco, está vindo aqui toda quinta e não está vendo Deus fazer nada, está pelo pingo, uma cordinha da fé, e Deus está dizendo: eu enxergo as tuas dificuldades. É alguém dizendo no seu ouvido, dizendo: você não percebeu não, que depois que você entrou na igreja só foi regressão, você só tem ido de mal a pior. Depois que você entrou na igreja e começou a ir para aquelas campanhas, não tem acontecido nada, você tem só levado atraso na vida. E Deus está dizendo: o inimigo está falando ao teu ouvido, tentando desestimular a tua fé, dizendo: volta para trás. Talvez alguém até chegou e fez alguma proposta dizendo: para de ir que eu te ajudo, para de ir que eu entro com um recurso. E Deus está dizendo: filho, fica onde você está, porque eu sou aquele que vou te sustentar. A voz do teu inimigo
a voz às vezes daquele que está contigo, a voz daqueles que estão ao seu lado, estão dizendo: olha, a noite está escura, o lugar é deserto, você não tem comida, você não tem provisão. É mais racional você ir embora, é mais racional você deixar isso daí para lá, é mais racional, se você pensar um pouquinho, se você está num lugar deserto, sem comida, com uma multidão, ninguém tem um sorvete, ninguém tem um pedaço de pão para dividir, o racional é: eu vou embora, senão eu vou passar fome. E aqui nesse lugar deserto, provavelmente vai fazer muito frio, mas o que os discípulos estavam dizendo era: sai, vão se proteger. E o que Jesus estava dizendo: fica, porque tem provisão para você, fica, porque vivenciam milagres na sua vida. Você quer vivenciar algo milagroso na sua vida? A primeira atitude que você tem que ter é entender que às vezes vão tentar te tirar do propósito de Deus, mas Jesus está dizendo: fica. É que às vezes vão tentar te arrancar, te mostrando de maneira racional, dizendo: olha, se eu fosse você, eu ia por um outro lado. Se eu fosse você, eu não ia mais não. Não percebeu que só está deixando ele com raiva? Tu ora por ele, mas ele só fica com raiva. Você ora por ela, ela só fica com raiva. Você vai para o culto, você não percebe, as pessoas ministram no templo, vai virar, você chega lá e parece que virou de cabeça para baixo, porque está pior. E Deus está dizendo: estão estimulando a tua fé, dizendo: volta, deixa de ir, é melhor, deixa quieto. E Jesus está dizendo: não, senta na relva, porque eu vou prover o necessário para a tua casa. Senta na relva, porque Jesus, o mestre da Galileia, não vai te despedir com fome, e não vai deixar a tua casa sem provisão e sem recurso. Receba em nome de Jesus. Eu não vim aqui brincar com as tuas emoções, mas trazer uma palavra do céu. Deus está te dizendo: estão desestimulando a tua fé, tentando te fazer regressar. Maior é a minha palavra sobre a tua vida. Você e a tua casa servirão ao Senhor dos exércitos. Jesus então diz para os discípulos: não, ninguém vai embora, alimente vocês. E o texto vai dizer que eles procuram na multidão alguém que tenha comida. Eles encontram um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. João vai falar que aqueles eram 5 pães de cevada. Pães de cevada era pão que pessoas humildes faziam para comer, não era um pão muito rebuscado, era um pão barato, era um pão que pessoas simples comiam. E da simplicidade daquele alimento, o texto vai dizer que Jesus manda todo aquele povo sentar na grama. Ele pega aquele alimento, e o texto vai dizer que Jesus olha para os céus. E aqui Jesus está nos dando uma grande lição, dizendo que por mais que estejamos em um lugar deserto, que por mais que estejamos em um lugar frio, inabitado, sem esperança e com fome, olha para cima. Que por mais que a noite esteja se aproximando e esteja dando calafrios na tua alma, Jesus está dizendo: olha para cima, porque é de cima, é de cima, é de cima que vem o socorro, é de cima. O teu socorro não vem de baixo, não vem de homens. O teu socorro não vem, é clichê, mas teu socorro não vem de políticos. O teu socorro não vem dando jeitinho brasileiro. O teu socorro ainda vem do alto. Olha para cima. Jesus está olhando para cima, pegando aquilo que ninguém dava nada, e olhando para cima, o texto diz que ele rendeu graças. Jesus não vai questionar o Pai dizendo: Deus, dá o seu jeito aí. Não, não, não. Jesus vai olhar para cima e vai agradecer. E aqui Jesus está nos ensinando um princípio: quando tudo vai mal, agradeça. Quando tudo está dando bem, agradeça também. Está tudo indo de mal a pior, a tua vida está parecendo uma novela mexicana, é só drama. Jesus está dizendo: agradeça. Levanta o seu olhar ao céu e diga: eu te rendo graças. Deus, eu te rendo graças. O que impediu o povo de Israel de chegar à terra prometida, lá no livro do Êxodo, foi justamente a murmuração. E Jesus está ensinando ao povo aqui, dizendo: vocês estão com fome, a noite é escura, vocês querem ir embora,
Mas olha para cima e agradeça. Olha para cima e agradeça. Você está desempregado, você em dívida atrás de dívida, e Deus está dizendo: como é que você está se perguntando, como eu vou agradecer? Jesus está te ensinando: olha para cima, meu querido, olha para cima, santa de Deus, e agradeça ao meu Deus, ao Deus de Israel. Filipe, eu não tenho nem no meu coração palavras para agradecer a Deus. Balbucie, gema, diz: "Eu agradeço." Ele entende, porque a palavra de Deus diz que ele pega as suas lágrimas, e lá no céu tem um decodificador, que ela pega aquela lágrima e transforma em uma oração diante do altar de Deus. Por mais que você não fale uma vírgula, ele entende tudo o que você está falando. Ele entende os teus gemidos, ele entende as tuas lágrimas, e ele está te dizendo: olha para cima. Tu já reclamou demais, tu reclama do teu marido, tu reclama do teu filho, tu reclama da falta de emprego do patrão, de tudo. Para de fazer isso, para e apenas olha para mim e agradeça. O teu socorro está mais perto do que tu pensa, mas tu precisa entender que tu tem que me agradecer, assim diz o Senhor. Tu precisa entender que tem que ter um coração grato à minha presença. Aleluia. Jesus toma aquele pão, olha para cima e agradece. Dá aos discípulos, e os discípulos começam a repartir entre eles. E começa a entregar a multidão está sentada, e ele começa a servir o pão, começa a servir o peixe, e naquele momento as pessoas começam a ver que 5 pães começam a se multiplicar, porque pessoas começam a comer e não para de vir pão, porque o texto vai dizer que a multidão come e se sacia e consegue ser saciada ao ponto de repetir aquilo que está comendo. E Jesus está mostrando ali indiretamente para eles que ele é o mesmo. Ele é o Deus que agiu, que está agindo naquele momento. É o mesmo Deus com o mesmo poder e a mesma autoridade que agiu suprindo o povo no Egito. Quando o faraó perguntou: quem é esse Deus que está vindo falar comigo? Ele diz: eu sou o que sou. Ele estava dizendo: eu sou aquilo que o meu povo precisa que eu me torne. Eu serei o que serei. Eu serei aquilo que o meu povo precisa que eu seja. E ele foi aquele que no deserto, enquanto o povo de Israel estava peregrinando sobre o deserto, ele enviou maná, ele enviou codornizes e sustentou o povo no deserto. Jesus estava mostrando para eles que ele era o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, lá com Moisés, quando tirou o povo do Egito. Era o mesmo Deus que estava agindo com o mesmo poder, com a mesma autoridade, e ele estava mostrando para aqueles mais de 5.000 pessoas: eu me tornarei aquilo que você precisa que eu me torne. Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Filipe, eu não entendi. Eu sou o que sou. Deus está dizendo: eu me torno aquilo que o meu povo precisa que eu me torne. Ele precisa de cura, eu me torno cura para a alma dele. Ele precisa de quê? De renovo, eu me torno renovo para a vida dele. Eu sou aquele que entra com providência, eu me torno aquele que providencia. O meu povo precisa de quê? Está com fome, eu sou o pão da vida. O meu povo está cansado, eu renovo a força do meu povo. O meu povo precisa de resolução de causas na justiça, eu sou o justo juiz. O meu povo está precisando do quê? Eu sou o que sou. Eu me torno aquilo que o meu povo precisa que eu me torne. E o texto diz que todos comem, todos são saciados, todos comeram pão e todos foram cheios daquilo que Jesus tinha para entregar. Filipe, o que é que você quis dizer aqui nessa palavra? Eu quis dizer que o seu esforço não é vão diante de Jesus. Jesus enxerga o teu esforço de estar aqui nas quintas-feiras. Jesus enxerga o teu esforço de continuar firme na presença dele. E ele me trouxe aqui só para trazer uma palavra. O que? Deus tem olhado com compaixão para a tua alma, e ele não vai deixar do jeito que está. Ele vai se tornar aquilo que você precisa que ele se torne. O meu Deus está dizendo: eu me torno aquilo que o meu povo precisa que eu me torno. Eu serei pão para quem precisa de pão. Eu serei porta aberta para quem precisa de porta aberta. Eu serei renovo para quem está frio. Eu me torno o que meu povo precisa, diz o Senhor. Fica de pé e eu vou encerrar a mensagem. Fica de pé e eu vou encerrar a mensagem. Jesus estava revelando ao povo que a necessidade deles estava sendo suprida, porque ele era o pão da vida. Ele era aquele que supriu a necessidade do povo. E eu preciso orar por você e entregar o microfone. Você que tem ouvido a voz do inimigo ao teu ouvido dizendo: larga tudo. Para que você está aí na igreja? O que é que você está fazendo indo toda quinta-feira lá naquele lugar? Você não percebeu que está tudo indo
de mal a pior, eu quero orar pela tua vida, porque o meu Deus me traz a convicção de que se não fosse essa palavra, muitas pessoas estariam vindo aqui pela última vez, e Deus está te dizendo: eu sou aquilo que você precisa que eu me torne, mas quando você chegar aos meus pés e permanecer na minha presença, porque antes de tudo o compromisso de Deus é com a palavra e com a fidelidade dos seus, e Deus está dizendo: eu me torno aquilo que você precisa, mas eu preciso que você senta, ouça a minha instrução e se alimente da minha palavra. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou apenas pedir para você fechar os seus olhos, coloca a mão no teu coração e eu vou orar com você. Depois o grupo de louvor, se por favor ministra o louvor depois. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eterno Deus, soberano Pai, a tua palavra diz que o Senhor se torna aquilo que o teu povo precisa que ele se torne. Quando foi lá no Egito, Deus, o Senhor foi aquele que providenciou, ó Pai, maná quando o povo precisava comer. O Senhor providenciou codornizes quando eles estavam com fome. O Senhor é o Deus que transforma água em vinho. O Senhor é Deus que abre mar. O Senhor é Deus que cura leproso. O Senhor é Deus que cura câncer. O Senhor é Deus que ressuscita mortos. O teu poder, ó Pai, vai além da medicina, vai além da lógica. Pai, na minha frente há uma igreja, ó Pai, que ora, que tem se esforçado. Tem pessoas aqui que nem crente é, mas se esforçam para estar aqui, ó Pai, quinta após quinta. A fé está abalada, ó Pai, às vezes nem estão mais tão crentes quanto antes. A fé está indo embora, mas está dizendo: eu vou lá próxima quinta para ver se Deus fala comigo. E o Senhor está te dizendo nessa noite: eu te ouvi, eu te enxerguei. Tem alguém dizendo ao teu ouvido: deixa para lá, é melhor não ir mais não. É melhor você voltar lá para aquele terreiro, beijar a mão daquele santo, levar 1 litro de cachaça, porque ele vai dar jeito. Jesus está te dizendo: fica na minha presença, porque eu ainda tenho aquilo para suprir a necessidade do meu povo. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não sou eu, mas é a tua palavra. Pai, se a tua palavra, ó Pai, falou ao coração do teu povo, que eles sintam uma confirmação no coração deles, a alegria que só o teu Espírito traz, a convicção que só a tua palavra nos traz, ó Pai, a certeza de que o Senhor estará suprindo as nossas necessidades, de que o Senhor estará transformando, ó Pai, aquilo que era improvável em banquete para a nossa casa, aquilo que, ó Pai, que estava nos assustando, aquilo que estava nos incomodando e tirando a nossa paz, colocamos diante da tua presença e queremos te dar graça, porque entendemos que o Senhor é Deus milagroso. Faz, ó Pai, na vida do povo, porque o povo não é meu, o povo é seu. O povo foi comprado com o teu sangue, em nome do teu Filho amado. Faz na vida do teu povo para a honra e glória do teu nome. Amém. Existe um Deus no céu que além